Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias. A escolha certa do melhor negócio. Franquias. Com Jacques Greenberg. Seja muito bem-vindo a mais um podcast Franquias, onde falamos sobre empreendedorismo, negócios e o franchise no Brasil e no mundo. E hoje eu tenho a honra de receber no nosso estúdio Sidney Calais, conhecido como Professor Franquias e CEO fundador da holding Calais. Uma holding com diversas franqueadoras e traz toda a sua experiência de anos. Inclusive, quando eu o conheci, trabalhávamos no segmento de educação. Eu era cabeludo, pequenininho, e hoje nos tornamos sócios em uma rede de franquias, e eu admiro pra caramba essa pessoa e esse profissional, que se tornou um grande amigo. Sidney Calais, seja bem-vindo ao nosso podcast. Jacques, muito obrigado, meu sócio, meu amigo, e é um prazer estar aqui com você e poder dividir esse assunto tão bacana e tão importante que é franquia, né? E eu acho que esse momento é para a gente colocar essa conscientização de que franquia realmente é um negócio muito bom, né? E a gente tem que fomentar isso todos os dias. Então, muito obrigado por ter a oportunidade de falar sobre esse assunto fantástico. Obrigado, Jacques. Eu que agradeço, até porque somos apaixonados pelo franchise. Franchise é tudo, né, cara? Franquia é tudo. E eu te conheci, né, com o seu pai. Isso. E eu lembro que a gente foi numa unidade da Microlins e tava lá o Jacques com o pai dele, com o curso interativo naquela época, que era super novidade. Aliás, teu pai foi pioneiro nisso, né? Pioneiro. E a gente teve a grande oportunidade de falarmos, conheci bastante teu pai, tornamos a Microlins parceira da empresa, como chamava? EasyComp. E foi, cara, assim, um momento muito legal de crescimento para a Microlins e te conhecer, né? Você tá nesse mercado também, assim como meus filhos, né, Jacques? Sim. Acompanhando o pai. E tá aí hoje um grande líder, um grande executivo e agora meu sócio numa empresa bacana que nós estamos lançando essa semana. Que legal. E, Sidney, gostaria de aproveitar, né, já entramos no assunto aí de franquias, que você falasse um pouco sua visão sobre o franchise, né? O que é o franchise que você conheceu lá atrás e como está o franchise hoje? Bom, vamos lá. Mudanças muito grandes, né, acontecem e mudanças são feitas para o crescimento do negócio. Nada que é estável continua sendo seguro. Então, eu vejo que franquias têm passado por vários desafios e esses desafios nos levam a cada dia mais termos processos dentro do franqueamento. Os franqueados do passado. Eu vou falar aqui um pouquinho, Jacques, olhando para 1994, quando eu comecei nesse mercado de franquias por acaso. Né? Eu vendia computadores, em 94 conheci o dono da Microlins, nos tornamos sócios e eu fiz a Microlins chegar junto com uma equipe gigantesca que nós tínhamos de excelente qualidade a 750 franquias. E o que eu vejo no franchising do passado que eu falo, vamos falar 2020, pandemia, para hoje, 2025. É uma diferença muito grande. Eu acredito que os franqueados do passado eram muito mais resilientes do que os atuais, né? A forma de contratar era muito mais fácil do que hoje. A gestão do franqueado era muito mais presente do que hoje. Então, essa mudança faz com que a gente tenha outras prioridades de passar para o franqueado. Antigamente, você tinha lá um processo, você tinha lá uma franquia, e você replicava o modelo como até hoje é feito assim. Só que naquele tempo, o franqueado, ele assimilava com muito mais facilidade, ele executava com muito mais facilidade, porque era o dinheiro da vida dele, era o negócio da vida dele, não tinha plano B, não tinha plano C, aquilo era a vida dele. Eu tive, por exemplo, um franqueado da Microlins, Jacques, que ele era um padeiro, ele tinha uma padaria, e assim, eu tinha uma dificuldade de entender se ele ia dar certo. Sabe aquele negócio? Fala, será que esse cara vai dar certo? Mas foi tão bacana, porque esse franqueado já falecido, ele começou a mostrar que realmente trabalhar o dia inteiro no negócio, trabalhar duramente,
é o que dava resultado. Ele teve 5 franquias da Microlins que deram muito certo, e assim como tivemos outros franqueados de outras redes também, que se empenhavam muito e davam certo. Hoje, como as coisas mudaram de 2020 para cá, as coisas viraram mais tecnológica, né? Nós tínhamos um modelo analógico e hoje nós temos um modelo bem digital. Então hoje o nosso suporte, os nossos treinamentos, o próprio franqueado, ele hoje tem uma dificuldade muito grande de gerir a equipe. Sim. Esse talvez seja o maior desafio que hoje nós estamos vivendo. Por quê? Aquele franqueado do passado, ele tinha uma equipe que ele geria com força, com vontade, com pressão, porque hoje, se você não tem pressão, também não funciona. Hoje eu já vejo que o franqueado não tem essa mesma habilidade de fazer com que essa geração nova que nós estamos contratando tenham uma possibilidade de serem geridos por pressão. Eles não são geridos por pressão, eles são geridos por processos, eles são geridos por propósito, eles são geridos por espelho do próprio gestor. E eu vejo que está faltando hoje, na maioria dos franqueados, não só da minha rede, mas como geral que eu escuto, que eu vejo, que eu participo de grupos, é que está faltando essa liderança para os franqueados em geral. E isso faz muita diferença no resultado, porque o resultado ele é consequência de um trabalho, de um processo, de uma implantação vigorosa do franqueado. E se o franqueado não tem, perante a equipe dele, aquela imagem de líder, de gestor, ele não passa segurança para a equipe. E essa geração que nós estamos contratando hoje, elas precisam de líderes impulsionadores, líderes servidores, líderes que façam com que esse colaborador cresça e aprenda mais. Se ele vê que você sabe menos do que ele vai embora. Então, essa é a diferença do passado para o presente. E a franqueadora, ela traz essa ajuda, ensinando franqueados a se tornarem líderes, né, em busca de resultados. É uma transição know-how através de qualificação, universidade corporativa, convenções, mas é preciso que o franqueado queira sair de trás da mesa, da zona de conforto, do ar-condicionado e vá para ação. É isso mesmo, Jacques. Tem muita gente, muito coaching hoje, que diz o seguinte: você franqueado, ou você gestor, ou você dono de um negócio, não pode trabalhar no negócio. É a maior mentira que eu já vi na minha vida. Hoje eu falo assim, o franqueado ou qualquer outro negócio, o dono tem que estar na frente o tempo todo. Estar na frente significa, ele precisa fazer tudo? Não, ele não pode fazer tudo. Mas ele tem que ter pessoas que façam, que complementem aquilo que ele não tem. Por exemplo, hoje eu falo que tudo gira em torno de uma coisa: liderança e vendas. Se esse franqueado, falando aqui de franquias, mas se esse dono de um estabelecimento, ele não for vendedor, Jacques, ele não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Por isso que esse livro aí que você tem, 84 perguntas que vendem, eu acho que ela é tão moderna hoje, e todo mundo deveria ler esse livro, todo mundo deveria praticar isso, porque vender hoje é um ato de sobrevivência. E, lamentavelmente, tem muita gente que não sabe vender e não contrata vendedores à altura dessa competência. E aí contrata o quê? Um desempregado, não conta com qualquer desempregado, mas contrata uma pessoa que nunca foi vendedor e entrega para ele uma meta que nem ele sabe definir qual foi a meta para que o cara cumpra aquilo lá. E ele não vai cumprir, porque, primeiro, que nunca foi vendedor. Segundo, que ele não tem gerência sobre os processos que estão estabelecidos numa venda. Venda é técnica, venda depende de processos. Você não pode vender por preço, senão é tirar pedido. Então, se esse empreendedor, se esse empresário, ele não for vendedor, e a maioria, eu vejo que tem essa dificuldade, ele tem que contratar alguém melhor do que eu. Se eu não sou vendedor, tenho que contratar melhor. Se eu não sou administrativo, eu tenho que encontrar alguém melhor do que eu na parte administrativa. Se eu não sou comercial, se eu não sou de marketing, eu tenho que contratar alguém que me cumpra esse papel. Agora, o gestor, o empresário, o empreendedor, ele tem que ser um maestro. E uma orquestra, por melhor que seja, ela não vive sem um maestro. Né? Você pode pegar uma sinfônica, tem os melhores instrumentistas, né?
do melhor, o melhor violonista, o melhor pianista, tudo de melhor. Mas por que eles precisam do maestro? Eu recentemente tive a capacidade e o exemplo de um maestro que eu tive com ele num almoço semana passada, que é o João Carlos Martins. É João Carlos Martins, né? Isso. João Carlos Martins. E ele, com as mãos já atrofiadas devido a um problema cerebral, ele se tornou maestro. E ele estava falando para mim, cara, hoje o maestro, ele comanda uma rede de melhores instrumentistas do Brasil e do mundo, para dar realmente aquele controle na equipe. E sem a equipe fica fazendo o que quer. Direcionamento, né? Total. Então eu vejo que falta isso para o nosso franqueado e para o nosso empreendedor atual. Tanto é, Jacques, que hoje você vê como a franquia é um negócio seguro, né? Somente 10% das franquias, dos franqueados, desaparecem em 5 anos ou 10 anos. Já numa empresa que não é franquia, esse número vai para 70% a 80%. Então veja como franquia é mais seguro. Agora, se você me perguntar, franquia é sinônimo de segurança total? Não. Por que não? Porque eu não sei como você vai gerir a sua franquia. Eu não sei qual o seu tempo, eu não sei como você gere, eu não sei como você lidera a sua equipe, eu não sei quais são os teus principais colaboradores, o que eles fazem no dia a dia. Então, se você não tiver 100% na operação o dia inteiro, a tua equipe vai andar de acordo com a marola, não é? É isso aí. E a francadora, ela trouxe know-how, ela dá suporte, mas ela não está no dia a dia, que é o que você acabou de explicar. É o franqueado que está ali no dia a dia na gestão. E muitos que assistem o nosso podcast são investidores que estão na dúvida em comprar uma franquia, montar um negócio independente. Eu sou diretor de uma empresa e já estou pensando em minha aposentadoria, a franquia é uma das ideias. E você possui uma holding, você tem várias opções. Sim, né? Sim. Então eu quero área de beleza, quero área de educação, saúde, eu tenho marketing, eu tenho... É bem diversificado. Bem diversificado. É multissetorial mesmo, né? É, setorial. E para cada uma delas você tem gestores que vivenciam aquilo. Especialistas naquela área. E mesmo assim, ainda tem investidores que quando procuram vocês, ele não se adapta a nenhuma dessas... Ou então, né, Jacques, a maioria não sabe o que está buscando. Sim. É como você falou, eles querem um negócio, mas não sabem exatamente qual negócio é esse. Então, o que a gente faz? O Grupo Calais faz. Nós entrevistamos esse possível investidor e analisamos qual é o perfil dele, porque também tem isso, né? O perfil e capacidade financeira dele. E capacidade de tempo, de gestão de tempo. Porque se ele não tem tempo, o primeiro conselho que a gente dá, olha, você não tem tempo para gerir esse negócio, você vai ser um investidor. Só que você tem que ter um gestor que faça o seu papel lá. Você tem esse gestor? Não, não tenho. Então, primeiro você tem que buscar esse gestor, para depois a gente voltar a falar. Aí a gente analisa qual é o perfil desse futuro investidor. Olha, eu gosto mais de serviços, eu gosto mais de saúde, ou eu não gosto de saúde, eu gosto mais da beleza, eu gosto mais de educação. E a gente vai criando para ele o que a gente chama de uma consultoria gratuita, para ver em qual setor ele se adapta melhor, dentro das marcas que eu tenho no grupo, né? Uma delas ele vai se encaixar. E outro, mais importante, o valor, qual o investimento que ele tem. Por exemplo, nós estamos lançando juntos agora uma micro franquia, que ela é só micro pelo investimento, Sim. mas é um retorno excelente, que nós vamos fazer, que é uma franquia que a gente está montando nesse exato momento, que o custo, o investimento é baixo, porque é home office, né? Home base, ou seja, não precisa alugar um ponto, não precisa ter colaboradores, então o investimento para o franqueado cai muito, né? Então nós temos hoje investidores de pequeno porte de investimento até investimento de 500 mil, 600 mil reais. Então nós vamos encontrar algo que justifique o teu investimento. Porém, todos têm o mesmo desafio, seja aquele que investiu 600 mil ou aquele que investiu 30. Ele tem o mesmo desafio, buscar clientes todos os dias. Esse é o segredo do negócio. Se você não buscar clientes todos os dias, o negócio não vai girar. Pode ser a melhor franquia do mundo que não vai girar.
Não é isso? É isso aí. E quando você já tive a oportunidade de assistir algumas palestras suas, né, e você fala bastante sobre franquias, quais são as duas principais dicas que você traz para quem está buscando uma franquia? O que ele precisa avaliar? Quais são os aspectos, tanto da francadora como o segmento, que é importante, além da francadora avaliar o perfil dele para dizer se é o melhor segmento, o melhor negócio? É verdade. Jacques, essa pergunta é muito importante e muito inteligente. Para quem não está nos assistindo hoje e está buscando um negócio, porque normalmente tem lá o CLT e já está naquela fase de sair do CLT, se aposentar, ter um segundo negócio, ou até um negócio para a esposa, ou para ele mesmo, ou para o filho. Venha nos conhecer. Por quê? Nós fazemos uma consultoria personalizada com cada um dos nossos futuros investidores para saber em qual nível ele se encaixa naquela atual conjuntura em investimento, em tempo e em perfil de negócios. Porque assim, não adianta eu vender uma franquia de saúde para quem não gosta da área de saúde. Sim. Não é? Porque o cara tem que ter paixão pelo negócio. Eu vejo que a paixão, ela motiva o investidor a realizar-se profissionalmente e até pessoalmente. Então é a paixão. Eu tenho que ter paixão pelo que eu faço. Assim como eu estou há 30 anos no mercado de franquias, já montei mais de 3.000 franquias, Jacques. Só que eu tenho uma paixão tão grande por esse setor que eu falo assim, ó, a pessoa que fala para mim hoje que vai montar um negócio independente, eu falo, não faça isso. Aí, mas por que, Sidney? Por que não faça isso? Primeiro, porque você não tem o apoio de uma consultoria dedicada para aquele negócio. Jacques, eu com 30 anos de idade, eu tinha uma empresa de venda de computadores, independente, fiquei milionário e do dia para a noite eu perdi tudo que eu tinha. E como vocês sabem minha história, e muitos sabem minha história, porque tá na internet, eu fiquei devendo 14 milhões de reais quando eu tinha 30 anos de idade. E por que eu quebrei? Porque eu não tinha um anteparo, eu não tinha um suporte, eu não tinha um conselheiro que pudesse me colocar no ouvido, olha, esse setor está mudando, e se você não mudar, você vai quebrar. Eu não tinha isso, eu não tive isso, né? E eu também não assumi uma autorresponsabilidade de empresário. O meu sócio falou, vamos trazer nossas mercadorias, que eu vendia computadores, por Manaus. Eu nunca fui contra. Eu podia ter feito qualquer outro caminho, podia ter feito qualquer outro destino, e talvez até hoje eu estivesse no mercado. E aí, quando a gente quebra, a gente quer buscar um culpado. Um culpado. É falta de assumir autorresponsabilidade. Então, o que eu ensino hoje para os meus franqueados? Tenha autorresponsabilidade, porque o CNPJ é teu, o investimento é teu, o risco é teu, eu só estou aqui para ser o teu consultor. Então, quem está buscando uma franquia hoje, que nos procura aí, que está assistindo o nosso programa, vá conhecer o franqueador. Veja se o momento que você está vivendo hoje, atual, é favorável a você ter um negócio próprio. Porque muitas vezes a gente vê o seguinte, a pessoa está com problemas já que vêm do passado, talvez familiares, e o problema familiar, Jacques, é um problema muito sério, porque ele acaba levando para a empresa toda a energia de que a energia precisa ser aplicada na empresa. Então, quando ele chega na empresa, ele está preocupado lá com o casamento dele, que não está dando certo, talvez um problema de família que ele não resolveu corretamente. Então, nós vamos entender qual é o momento desse franqueado, até não olhando só financeiramente, porque ele tem de capital para investir, mas também do seu momento pessoal, da sua mente, como está a sua mente hoje de crença. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem crença. Ou seja, não invista, porque vai perder dinheiro. Seja franquia, ou seja um negócio independente. Mas vamos pensar nas diferenças entre negócios independentes e franquias. Quais são as vantagens de cada uma? Eu já te falo. Negócios independentes, como diz, né, o IBGE e outros órgãos que fazem isso, 70% a 80% dos negócios fecham nos próximos 5 anos. Ou seja, somente 10 a 20% vai sobreviver. E por que esse índice tão grande? Porque o Brasil hoje tem uma carga tributária gigante, tem um desafio gigante, e essa pessoa que talvez está investindo num negócio independente não tenha feito um planejamento à altura do que ele precisa ter de receita e de despesas para ter o lucro. Porque aqui no Brasil é diferente em outros países. Em outros países, Estados Unidos, por exemplo,
O empreendedor, ele monta lá uma empresa, o lucro dele é oferido no final do exercício e ele paga imposto sobre o lucro e ele não paga sobre prejuízo. Aqui no Brasil, o primeiro a ter receita chama-se Estado. Você paga sobre a possibilidade que você tem de ter um lucro lá na frente se você tiver. Eu falo que o governo aqui, ele é o nosso sócio majoritário. Você recebeu, por exemplo, você pagou para mim uma taxa de franquia de 100 mil, 60 mil, 50 mil. 20% já vai para o governo. Será que vai sobrar 20% para o empreendedor? O governo não quer saber. Os 20% é dele. Isso que eu estou falando no lucro presumido. Sim. Agora, é a regra do Brasil. E se eu vivo no Brasil, eu tenho que me adaptar a essa regra. Eu não posso fugir dela. Então, se essa é a regra e eu vivo no Brasil, eu tenho que entender que esse é o nosso país que a gente vive. Agora, esses 20% que sobrevivem é por talento próprio. Agora, vamos falar de franquia. Quais são as vantagens de você optar por uma franquia? Primeiro, que você tem um suporte contínuo. Segundo, o franqueador de bom nível, que eu tenho isso também, né? O franqueador te leva para um caminho, não por atalhos, ele leva por caminho que você vai ter rentabilidade, contratação de equipe, vendas, BIs, processos, indicadores, tudo isso ele vai te acionar todos os dias para você falar, olha, você está indo para um atalho errado, vem para o caminho certo. É mais ou menos assim. Nós somos para o franqueado o Waze para que chegue no resultado que ele precisa e que a franqueadora precisa. Então, essa é uma vantagem de você comprar uma franquia. Segunda vantagem, você tem um patrimônio que a gente chama, que ele é blindado pela marca que você veste. Vamos supor, você comprou uma franquia minha, sei lá, qualquer uma, vai dar mais lasers. E aí daqui a um ano você fala, cara, não me adaptei com esse ramo, não gostei, ou então eu vou mudar para outro país e eu preciso repassar o meu negócio. Quando você tem uma franquia, esse ativo é valorizado. A bandeira é valorizada, porque ele tem um ativo. Se você é um negócio independente, você tem uma clínica igual a minha, que não tem bandeira, você vai vender por quanto? Pela máquina que está obsoleta, pelas macas que estão obsoletas, pela fachada que está obsoleta. Então você não tem ativo. Então a franquia, ela garante para você um ativo se você, logicamente, cuidar bem dela. Eu sempre dou o exemplo do seguinte, você comprou um Porsche e aí você não troca óleo, não troca pneu, não faz manutenção, deixa ele, bateu e deixou ele enferrujar, você vai vender ele por quanto? E franquia é o mesmo negócio. Então você tem que preservar o teu bem. Mas a nível de rentabilidade, de valuation, de equity, é totalmente diferente uma franquia de um negócio independente. Tá? E outras vantagens, né? Você tem sistema, você tem acompanhamento, você tem a liberdade de buscar novos procedimentos e levar para a franqueadora, porque tem muita gente que pensa, eu estou comprando uma franquia que ela é engessada. Gente, eu vejo que o Brasil hoje tem poucas franquias que são engessadas. O que tem são padronizações. Por exemplo, eu compro uma franquia da Mais Lasers ou da Escola Ana Hickman, eu não posso colocar na Escola Ana Hickman um curso que eu não tenho. Agora, o franqueado tem o direito de chegar para mim e falar, Sidney, eu vi um curso que é bacana agora, que está pegando, o que eu faço como franqueador? Eu escuto, eu analiso, eu pesquiso, e se realmente aquele curso for um curso viável, a gente implanta no Brasil inteiro. Assim como um franqueado, Jacques, em 1999, mudou a vida da Microlins, um franqueado meu de São Bernardo do Campo, que na época ele chegou para mim e falou, Sidney, eu preciso apresentar para você um curso novo que eu estou lançando. Eu falei, vamos entender. Ele tinha criado rotinas administrativas, que até hoje faz parte da grade da Microlins. Sim. Então, um curso que o franqueado, de repente, ele entende que é viável, muda a vida de uma franqueadora. Né? É a história do Big Mac no McDonald's. Foi criado por um franqueado que apresentou para a franqueadora. Exatamente. E tornou-se o principal sanduíche de vendas. Então, isso é muito importante, né? O franqueado ou um futuro franqueado entender
que o engessado não é engessado, são padronizações. É isso aí. Né? E que a francadora, que é uma francadora séria, ela está atenta às mudanças do mercado e ouvindo quem está na ponta, que são os franqueados. É isso. Então isso é muito legal. E uma das coisas que me impressiona muito no Grupo Calais, tanto você como a sua família sempre estão prontos para ouvir os franqueados. Muito. Né? O seu telefone toca, estamos lá batendo papo, tomando café, é franqueado ligando, você atende, seus filhos atendem. Então essa porta aberta, né? Proximidade, nos encontros, né? Seja uma convenção no hotel, seja um treinamento na francadora, você sempre está presente, passa, cumprimenta, tá na hora do café ali, tá junto. E isso faz a diferença no dia a dia. Faz muita, né, Jacques? Porque você sente essa proximidade com o franqueado. Eu sempre fui muito próximo de franqueados. Eu tenho franqueados de redes que eu saí, né? Que até hoje eu tenho intimidade, eu converso, eu falo, eu dou consultoria para alguns franqueados, até de graça para esses caras, porque um dia eles confiaram em mim, né? E hoje uma palavra até muda a vida de uma franquia, muda a vida de um franqueado. E hoje eu mudei a vida de muita gente através do franchise. Então, para mim, o franchising hoje é um negócio seguro, totalmente regulado por uma lei especial, né? Que dá garantia para os dois lados, né? Para o franqueador e para o franqueado, e faz com que a gente tenha processos hoje de uma lei que é exclusivamente do franchising. Essa lei, logicamente, tem direitos e deveres para os dois lados, né? Agora, eu vejo que o franqueado que não tem hoje, aquele que quer ser franqueado, que está nos assistindo hoje, mas que não gosta de processos, ou seja, ele quer fazer do jeito dele, dificilmente ele vai se adaptar ao modelo de franquia. Por quê? Porque no franchise não existe invenção, existe inovação. E essa inovação, como eu citei aqui, como você também citou do Big Mac, ela pode vir de franqueados. Sim. Porque ele está na ponta, ele conhece o dia a dia. Agora, o que ele não pode é implantar do jeito dele, né? Porque cria uma discordância entre os outros franqueados da rede. E rede é uma coisa que, por isso que a gente fala rede. Uma rede que não é totalmente blindada, ela vaza. Pega uma rede de pescar, se ela tem furos, o peixe passa. Assim é uma rede de franquias. Se você tem um pequeno furo de um franqueado que gere diferente dos outros, ela vai ser questionada por aquele motivo. E eu vejo que hoje, Jacques, nós não podemos dar nenhum tipo de motivo para o franqueado não ter a sua receita garantida. Agora, depende 100% desse franqueado. Senão, nós não teríamos franquia. Sim. Nós teríamos unidades próprias. Se eu tivesse que todo dia ir numa franquia e eu captar, e eu ensinar, e tem franqueados que pedem, mas eu preciso contratar colaborador. Cara, você está há 5 anos nesse negócio e não sabe contratar ainda, tem que aprender. Eu não posso hoje estar contratando para você, mesmo porque, a mesma coisa que eu chegar para você, Jacques, eu vou te arrumar uma noiva. Não existe isso, cara. Sabe? O colaborador é teu. Ele tem que ter o teu estilo. Eu não posso contratar ele por você. Eu posso ver se ele tem habilidades para aquele cargo. Mas dizer se ele é um bom, se combina com você, é você que tem que ver. Não é verdade? Isso é verdade. E é um ponto muito importante e relevante, que muitas redes de franquias acabam não trazendo essa verdade para o futuro franqueado. E ele acha que comprar uma franquia é aposentadoria, que ele coloca o dinheiro, o negócio vai andar sozinho. E não é bem assim, né? Não. Pelo menos não nos primeiros anos, amadurecimento. Ele pode sim montar até uma rede, ter 3, 4 franquias, e daí sim ter uma gestão profissional, vai ter volume e conseguir se afastar um pouco, mas não quer dizer que ele vai deixar o negócio andar sozinho, porque eu, pelo menos, não acredito ter uma empresa que você está 100% longe. Não existe. Eu acho que assim, grandes empresas, Jacques, elas têm até essa possibilidade, você vê, por exemplo, CEOs de várias marcas gigantes, que eles estão hoje só num conselho. Sim. Eles estão no estratégico, eles talvez não apareçam na empresa, mas é diferente uma multinacional ou uma empresa de grande porte de uma empresa de pequeno porte, como uma franquia é. Por melhor que ela fature. Por quê? Lá, naquela de grande porte, ele tem
gerentes, ele tem gestores, ele tem CEO, ele tem um conselho executivo, tem um conselho administrativo, ele tem uma equipe que gere e vai dar o relatório para ele. Sim. E ele toma a decisão. Agora, numa empresa pequena, quando eu falo empresa pequena, são 99% das empresas que estão hoje como franquias ou então que vivem independentes, né? Porque aquelas que já têm um nível superior, elas já estão muito mais administradas à distância. Sim. Agora, as pequenas é impossível. Escute o que eu estou falando. Nenhum especialista talvez tenha coragem de falar isso, mas eu falo. Se você não tiver 100% com a barriga no balcão, o negócio não anda. Principalmente, Jacques, negócios pequenos. Sim. Quando você tiver 10, 20, 50, um conglomerado, aí você tem capacidade financeira de contratar um bom CEO, um bom gerente de marketing, um bom gerente financeiro, que é um CFO. Aí você vai criando uma estrutura que está embaixo de você. Aí você pode se afastar. Mas depois que você tiver toda essa capacidade financeira e de gestão. Agora, enquanto você é pequeno, você vai ter que lavar chão, você vai ter que limpar banheiro muitas vezes, você vai ter que estar muitas vezes sendo você o vendedor, muitas vezes você o vendedor, muitas vezes você o atendente. É a vida do empresário no Brasil de pequeno porte. É o que nós falamos hoje com 99% das franquias. Então, se você pensa que franquia é um negócio para você se aposentar, você está certo. Mas você tem que trabalhar muito. Talvez até mais do que você trabalhou como era CLT. Sidney, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso podcast de hoje. Aqui é uma enciclopédia... Nossa, travou tudo aqui. É um conhecimento, assim, altíssimo que traz para nós. Obrigado, já. Poderíamos ficar mais 1, 2 horas aqui falando, mas eu espero tê-lo novamente no nosso estúdio, gravar mais conteúdos relevantes. E eu gostaria que você pensasse uma mensagem final. Enquanto eu dou um recadinho, eu volto para você para deixar o seu recado final. Legal. Para você que está nos assistindo, não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo super relevante. Se você chegou até aqui é porque alguma coisinha mudou aí dentro de você, despertou algum interesse e pode ter certeza que tanto eu como o Sidney estamos à sua disposição. Entre em contato conosco, deixaremos aqui embaixo os contatos para que você possa nos procurar. E não esqueça, franchise é algo seguro, que traz rentabilidade e torna realidade o seu sonho. É possível você empreender com tudo que o Sidney trouxe para nós, mas sabendo que você terá que fazer a sua parte. Muito obrigado pela sua audiência e agora a mensagem final com Sidney Calais. Primeiro, Jacques, quero agradecer por esse momento. É um momento que a gente pode falar sobre franquia, sobre negócios, e isso me apaixona, é o meu brilho nos olhos, é minha energia, é meu gás, é meu combustível falar de negócios para quem quer empreender. Porque a nossa vida do Grupo Calais é tornar pessoas empreendedoras. A escola não te ensina a ser empreendedor. Aliás, você faz uma odontologia, você vai ser um bom dentista. Você faz medicina, você vai ser um bom médico. Você faz advocacia, você vai ser um bom advogado. Mas ela não te ensina a ser empreendedor. Então, a escola que nós temos dentro do Grupo Calais vai tornar você um empresário de sucesso. Claro, se você tiver dinamismo, se você tiver vontade, se você tiver essa competência. Agora, voltando na tua pergunta, franquia realmente é um negócio muito seguro, mas você precisa trabalhar muito duro. Então, se você está pensando em ter o seu segundo negócio, talvez o seu negócio de futuro, talvez para você, para tua esposa, para o teu filho, franquias são negócios seguros. Mas saibam, seguro não é sinônimo de resultado, porque o resultado vem do teu trabalho, vem da tua atitude, vem da tua crença e vem das tuas mãos que tem que trabalhar dia e noite. Sidney, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e esperamos em breve tê-lo novamente aqui conosco. E obrigado, Jacques, por ser meu sócio também nesse negócio bacana que nós vamos lançar agora esse mês e vai dar realmente um boom muito grande no mercado de franquias. Obrigado por ser meu sócio também. Eu que agradeço. Obrigado, Jacques. Franquias com Jacques Greenberg.